Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então para mais uma parte desse nosso primeiro módulo. Nós estamos na parte 4, tá? E essa parte agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Então, este movimento das placas tectônicas pode gerar uma série de consequências, né? Terremotos são o quê? Tremores de terra. Tsunamis são ondas gigantes e as atividades vulcânicas, né, são as erupções vulcânicas, né? É quando a lava consegue sair do interior e ir para fora da crosta terrestre, tá? Inicialmente, nós temos algumas imagens aí, ó. Essa primeira imagem mostra a questão, né, dos destroços de uma cidade após passar por um terremoto, né? O que isso acontece? Na outra imagem, nós temos aqui, ó, um resultado de uma tsunami que ocorreu em dezembro de 2018, tá? E aqui nós temos, né, uma atividade vulcânica, ou seja, olha, um vulcão entrando em erupção, né? E aí nós trabalhamos esse texto, mas antes de trabalhar esse texto, é importante a gente lembrar que terremoto, ou também conhecido como abalo sísmico, tá? É qualquer tipo de vibração da crosta de um planeta, da crosta de um planeta, que vai originar aí em seu interior. Nem sempre a gente consegue perceber o tremor do solo. Isso costuma ocorrer apenas quando sua intensidade é relativamente grande, tá? Mas os cientistas conseguem utilizar aparelhos especiais, específicos, que são chamados de sismógrafos, que é este que aparece aqui na imagem para vocês, ó, um desenho de um sismógrafo que tem a função de registrar então essas vibrações que são muito fracas e muito sensíveis, né? Ah, que podem ser também, né? Muito fracas ou sensíveis ou muito intensas e muito fortes, tá bom? Então, olha lá, ó, os sismógrafos são aparelhos que medem as oscilações causadas pela passagem de ondas sísmicas. As ondas sísmicas se propagam na superfície ou no interior da Terra e podem, né, ser provocadas por movimentos de placas tectônicas ou outros fenômenos como explosões. Os sismógrafos podem ser de vários tipos, mas todos eles apresentam um aparelho que consegue atestar a ocorrência de tremores do solo e outro que registra esses movimentos, né? Os registros dos sismógrafos são chamados de sismogramas e permitem medir a intensidade, a direção e a duração então dos abalos. Então, conforme ele vibra, né, o solo vai criando essa marcação que aqui ela aparece assim, ó, tá? Um tremor forte, e depois diminui os tremores, ok? Então, essa imagem aqui, na verdade, é uma representação esquemática de um exemplo de um sismógrafo vertical e de um sismograma, que é essa estrutura aqui, ó, ok? Então, vamos lá, dando continuidade, nós vamos então entender um pouquinho o que seria, né? Daqui a pouco a gente vai entender epicentro e hipocentro. Mas antes vamos ver isso aqui, ó, essas circunferências aqui, ó, de cor amarela. Então vamos usar um outro exemplo, tá? Quando nós jogamos uma pedra na água, que está calma em um lago, é, no local onde a pedra cai, começa a surgir o que? Ondas, né? Essas ondas vão se propagando. Então imagine vocês, uma pedra caiu aqui, se a gente fosse ver isso aqui como um lago, e de repente eu tenho essa perturbação aumentando ao redor e amplificando aí a sua distância. A fonte dessa onda pode gerar um ou mais pulsos, que nós chamamos também de perturbações, que vão se propagar. No caso do terremoto, esses pulsos se propagam pela superfície ou pelo interior da Terra. Ou seja, aqui são impulsos que ocorrem no interior e depois aqui em cima a gente tem ela se propagando, né, pela superfície da Terra. O local onde se originam essas perturbações de um terremoto, na verdade, é chamado de foco sísmico ou hipocentro. Então, se aqui ocorrer essa perturbação, nós chamamos de foco sísmico ou hipocentro. A partir deste ponto aqui, então, né, vão se propagar as ondas sísmicas em todas as direções, ok? Podendo chegar, então, à superfície. Então, ela começa a se propagar. Vocês percebem que essas circunferências vão aumentando, 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 até chegar à superfície, né? A depender dessa intensidade dessas ondas, os impactos, então, causados, né,
na superfície podem ser grandes. Então, de acordo com essa intensidade, né, essa força desse abalo sísmico, quando chegar aqui na superfície que a gente vai perceber o estrago. E aí nós temos então, em linha reta, nós temos o epicentro. O epicentro é o local da superfície exatamente acima do hipocentro, olha lá, ó, exatamente acima do hipocentro, a partir de uma linha vertical traçada desde o hipocentro até ele, né? Os terremotos, então, eles podem ser causados por movimentos de placas, como a gente já viu, são mais comuns nos limites entre as bordas dessas placas, então eu tenho que ter um encontro dessas placas, e sendo mais raro no interior, né, da placa. Aqui no Brasil, a gente está bem no interior, né, no meio de uma grande placa tectônica. Então, assim, abalos sísmicos fortes vai ser muito difícil a gente sentir. A gente pode conseguir registrar alguns movimentos, mas nada com muita intensidade. Agora, voltando, né? Os limites convergentes, que são aqueles das placas que se apresentam, que se aproximam, apresentam então terremotos em maior número e de maior intensidade, ou seja, eu tenho um encontro, né, dessas placas, tá? Do que quando comparado com os limites divergentes e com os limites das falhas transformantes. Então, olha lá, tremores do solo também podem ser então provocados por outros fenômenos, como impacto de corpos celestes, como no caso de terremotos, e a gente tem histórico aqui da Terra, que ela já foi atingida por um meteoro há milhares e milhares de anos, o desabamento de cavernas, atividades vulcânicas, né, e explosões são exemplos disso aí, ok? Pessoal, vou ficar por aqui, porque eu queria encerrar esse momento só falando sobre o que é um hipocentro e um epicentro. Hipocentro é onde inicia essa perturbação, né, que pode se estender até a superfície, que é o epicentro, ok? Aguardo vocês então no nosso próximo vídeo, onde a gente vai então começar a ir para a reta final aí deste módulo 1 de vocês, ok? Tchau, tchau!